Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Com o objetivo de enfatizar a aula de hoje, vou deixar aqui registrado esse breve vídeo com resumo do que foi falado. A aula de hoje foi a terceira parte das funções particulares, mais especificamente sobre a função logarítmica. Mas antes de entrarmos na função logarítmica propriamente dita, vou fazer um apanhado dos conceitos básicos de logaritmo, passando pela definição de logaritmo, equação e inequação logarítmica. Definição de logaritmo. Sendo A e B dois números reais e positivos, com B diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base B o expoente real x, ao qual se eleva a base B para se obter A, da seguinte forma. Então, log de A na base B é igual a x, se e somente se B elevado a x é igual a A. Então, aqui nós temos a definição do logaritmo. A base é elevado ao valor de x e isso vai ser igual a A. Então, nós podemos ver aqui uma relação do logaritmo com a exponencial. Então, nós temos que, para o logaritmo, A é o logaritmando, B é a base e x é o valor do logaritmo. Tenho aqui embaixo dois exemplos. Log de 128 na base 2 é igual a x. Pela definição, 2 elevado a x é igual a 128. Para resolver, a gente resolve como resolvemos exponenciais. Colocamos os dois lados na mesma base e igualamos os expoentes. 128 é igual a 2 elevado a 7, então temos que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. Isso implica que x é igual a 7. Um outro exemplo. Log de 1 sobre 27 na base 3 é igual a x. Então, também, pela definição, 3 elevado a x é igual a 1 sobre 27. Colocamos os dois membros na mesma base. 1 sobre 27 é o mesmo que 3 elevado a menos 3. Então, implica que x é igual a menos 3. Temos o logaritmo decimal, que é o logaritmo na base 10. Então, os logaritmos decimais, eles podem ser representados sem que se indique a base. Então, log de x na base 10 é o mesmo que log de x. Logaritmo natural é o logaritmo na base e, que é um número irracional denominado número de Euler e equivale a aproximadamente 2,71827 e esses números eles seguem indefinidamente. Os logaritmos naturais são representados na seguinte forma: log de x na base e ou simplesmente ln de x, sendo a representação de ln de x a mais comum para o logaritmo natural. Então, como consequências da definição, nós temos as seguintes propriedades, sendo A e B números reais e positivos, com B diferente de 1, então decorre da definição as seguintes propriedades. Log de 1 na base B é igual a 0, pois B elevado a 0 é igual a 1. Log de B na base B é igual a 1, pois B elevado a 1 é igual a B. Log de B elevado a x na base B é igual a x, pois B elevado a x é igual a B elevado a x. Então, B elevado a log de A na base B é igual a A, pois pela definição, que fala que log de A na base B é igual a x, porque B elevado a x é igual a A, então o x, nesse caso, vai representar log de A na base B. E log de A na base B vai ser igual a log de C na base B, se e somente se A for igual a B, pois B elevado a log de C na base B é igual a A, apenas se C for igual a A. Nós temos algumas propriedades operatórias que facilitam os cálculos do logaritmo. Então, sendo A, B e C números reais e positivos com B diferente de 1, nós temos as seguintes propriedades operatórias. O logaritmo do produto, log de A vezes C na base B, pode ser escrito como uma soma de logaritmos. Log de A na base B mais log de C na base B. Logaritmo do quociente, log de A dividido por C na base B, pode ser escrito como uma subtração de logaritmos. Então, log de A na base B menos log de C na base B. Logaritmo da potência, log de A elevado a N
na base B é igual a N log de A na base B. Mudança de base. Às vezes a mudança de base, ela torna-se necessária. É necessário que coloquemos os logaritmos na mesma base. Então, como isso é feito? Então, sendo A, B e C números reais e positivos, com B diferente de 1 e C também diferente de 1, nós temos que log de A na base B, para mudar esse logaritmo para a base C, nós vamos fazer uma divisão do logaritmando desse logaritmo na base nova, que é a base C, dividido pelo log da base desse logaritmo na base nova, que é a base C. Então, fica log de A na base B é igual a log de A na base C, dividido pelo log de B na base C. Todos os dois aqui na base C, porque nós estamos mudando da base B para a base C. Equação logarítmica. Nas equações logarítmicas, a incógnita está no logaritmando ou na base dos logaritmos envolvidos na equação. Então, para a correta resolução, alguns passos devem ser seguidos. A gente não pode simplesmente resolver a equação e achar o resultado. A gente tem que checar algumas condições. Então, o primeiro passo é indicar a condição de existência dos logaritmos envolvidos. Depois, nós vamos resolver a equação utilizando a definição do logaritmo ou utilizando propriedades operatórias. E vem um terceiro passo, que é verificar se as soluções obtidas na resolução são compatíveis com a condição de existência ou não. Da seguinte forma, eu tenho um exemplo, eu quero resolver no conjunto dos números reais a equação log de x mais 4 na base 3 é igual a log de menos x mais 12 também na base 3. Então, vamos verificar a condição de existência. A condição de existência é que o logaritmando ele seja um número maior do que zero. Então, x mais 4 é maior do que zero. Então, isso implica que x ele tem que ser maior do que menos 4. Tenho que verificar a condição de existência para o outro membro da equação. Então, menos x mais 12 também tem que ser maior do que zero. Menos x mais 12 maior do que zero implica em que x tem que ser menor do que 12. Agora, vou solucionar a equação. Log de x mais 4 na base 3 é igual a log de menos x mais 12 na base 3. Já estamos na mesma base, base 3, base 3. Então, vou trabalhar com a igualdade dos logaritmandos. X mais 4 igual a menos x mais 12. Resolvendo essa equação, nós temos que o resultado é x igual a 4. Agora, eu vou verificar se esse resultado x igual a 4 está dentro das condições de existência. X igual a 4, o x é maior do que menos 4? Sim, 4 é maior do que menos 4. Então, ok. 4 é menor do que 12? É também. Então, a condição de existência satisfaz o resultado da equação. Ou melhor, o resultado da equação satisfaz a condição de existência. Verdadeiro para essa primeira condição e verdadeiro para essa primeira condição. Então, a solução dessa equação é que x é igual a 4. Então, solução 4. Na inequação logarítmica, o raciocínio ele é semelhante para a equação logarítmica. Então, nas inequações logarítmicas, a incógnita também está no logaritmando ou na base dos logaritmos envolvidos. Então, para a correta resolução, a gente tem que seguir alguns passos. Só que na inequação, a gente tem um pequeno detalhe. O primeiro passo, a gente vai indicar as condições de existência, da mesma forma que foi feito para a equação. No segundo passo, nós vamos resolver a inequação. Mas essa inequação vai ser resolvida da seguinte forma. Se a base B for maior do que 1, ao resolver a inequação, eu vou conservar o sinal da desigualdade. Então, da seguinte forma, log de x1 na base B é maior que log de x2 na base B, então x1 é maior do que x2. Ou log de x1 na base B for maior do que C, significa que x1 é maior do que b elevado a c. Caso a base ela esteja entre 0 e 1, eu vou inverter o sinal da igualdade, da seguinte forma. Log de x1 na base b é maior
que log de x2 na base b, porque o x1 é menor do que x2. Ou log de x1 na base b é maior do que c, porque o x1 é menor do que b elevado a c. Então, aqui tem a diferenciação, a base maior do que 1, manter o sinal da igualdade, ou base entre 0 e 1, e inverter o sinal da igualdade. Após resolver aí na equação, vamos verificar também, como foi feito na equação logarítmica, se as soluções elas são compatíveis com as condições de existência. E aí, encontrar o conjunto solução da inequação logarítmica. Então, por fim, chegamos na função logarítmica. A função logarítmica, ela é a inversa da função exponencial. A gente pode ver isso até pela definição de logaritmo. A definição de logaritmo, ela parte da função exponencial. Então, a função logarítmica é toda função definida de R mais asterisco. Então, para valores do domínio positivos e diferentes de zero, para a função dos números reais definida por f de x é igual a log de x na base b, em que b é um número real, positivo e diferente de 1. As funções logarítmicas mais usadas são as que têm base 10, que são os logaritmos decimais, base 2, que são os logaritmos binários, e base e, que são os logaritmos naturais. Então, f de x é igual a log de x, f de x igual a log de x na base 2, e f de x igual a log de x na base e, ou ln de x. Mas também temos funções com outras bases normalmente, porém essas são as mais utilizadas. O gráfico da função logarítmica, a gente tem a diferenciação do gráfico quando b é maior que 1 ou quando b está entre 0 e 1. Então, f de x é igual a log de x na base b quando o b for maior do que 1. Então, o domínio da função, como já foi falado, é o conjunto dos números reais positivos e não entra o zero. A imagem é todo o conjunto dos números reais. A função, quando b é maior do que 1, é uma função crescente. Significa que, ao aumentar os valores de x, os valores de y também aumentam. Então, função crescente. A função vai intersectar o ponto 1 e 0 aqui no eixo x, então sempre vai passar por esse ponto e não vai tocar no eixo y. Quando o b estiver entre 0 e 1, o domínio também vai ser o conjunto dos números reais positivos diferentes de 0. O conjunto dos números reais, asterisco, mais. A imagem também é o conjunto dos números reais, só que aqui nós temos uma função decrescente. Ao aumentar os valores de x, nós temos uma diminuição nos valores de y, função decrescente. O gráfico também vai intersectar o eixo x no ponto 1 e 0 e também não vai intersectar o eixo y. A comparação entre a função logarítmica e a função exponencial, já que elas são inversas, né? Então, como a inversa da função logarítmica é a função exponencial, os seus gráficos são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Nós temos aqui o gráfico da exponencial, b elevado a x, e aqui o gráfico da função logarítmica, log de x na base b, quando b ele é maior do que 1. Aqui nós temos a função afim, que é a função identidade, que é y igual a x. Então, o que tem acima da função identidade, nós temos o inverso, a simetria aqui em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, que é a função identidade. Quando b está entre 0 e 1, aqui nós temos a função logarítmica, log de x na base b, e aqui nós temos a função exponencial, b elevado a x. E aqui nós temos a bissetriz dos quadrantes, que é a função identidade, y igual a f de x. Então, a gente pode perceber que na função exponencial, tanto aqui quanto aqui, toca o eixo y no ponto 0 e 1, aqui e aqui, e a função logarítmica toca o eixo x no ponto 1 e 0, aqui e aqui. Então, aqui a gente faz o comparativo das duas funções. Com isso, eu finalizo o vídeo de hoje. Eu me coloco
à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer outro esclarecimento. Obrigada.